E aí, pessoal do Tanta! Hoje é terça-feira, mais um bate-papo bacana sobre música. Cá pra nós é nosso assunto predileto do Tanta. Porque geralmente os programas de música, a gente entrevista pessoas, a gente conversa com novos artistas, com velhos artistas. É o programa que tem sido mais gostoso de fazer aqui dos 5 programas do Tanta. Mas, e vocês? Qual é o programa que vocês preferem? Querendo saber a opinião de vocês também. Hoje, mais uma vez, não vai ter entrevista. Hoje a gente vai falar de novo também sobre Iron Maiden. A gente não quer ficar numa banda só, mas é que como a gente começou no último programa uma série sobre essa banda, eu acho que vai ser mais interessante, se a gente puder, encerrar essa série, né? Para não ficar programa salteado e perdendo o fio da linha. Claro que se aparecer uma coisa muito bacana nesse inteirinho dessa série, a gente insere no meio. Mas eu acho que é mais interessante a gente terminar a série sobre Iron Maiden primeiro, para depois falar de outros artistas. E também, eu tinha dito a vocês no último programa, quando eu mostrei aquela coletânea bacana, para quem não conhece o Iron Maiden, quer conhecer o Iron Maiden, começar a conhecer o Iron Maiden, ou para quem já conhece o Iron Maiden e queria uma obra que fosse a síntese, não uma coletânea boa mesmo, e não simplesmente caça-níquel, a gente indicou lá o Best of the Beast, versão de 2 CDs. Mas hoje, a minha ideia original, a proposta era começar cronologicamente falando da discografia do Iron Maiden. Primeiro disco, Iron Maiden, segundo, Killers, e com isso, trazendo o que é a banda para vocês. Mas aí, eu achei interessante fazer o seguinte, pelo menos o primeiro disco, falar do primeiro disco aqui, que foi o primeiro disco para mim também. Então meio que transportar para vocês as impressões ou as sensações que um cara que não conhecia o Iron Maiden, hoje é fã, considera a banda número 1, teve quando conheceu a banda. Então só para... é uma coisa mais particular, uma coisa mais pessoal, mas talvez por isso mesmo seja mais atraente do que aquele lenga-lenga de todo mundo já conhece sobre alguma banda específica. Então a situação era a seguinte, anos 80, o rapaz aqui estudava música clássica, e só tinha discos desse tipo aqui, ó, música clássica, ou como esse aqui de coletâneas de peças de filmes, John Williams, Ennio Morricone, Guerra nas Estrelas, não sei o quê. Então esse era o tipo de disco que eu tinha. Totalmente envolvido nesse tipo de música, não tinha nada de rock and roll para valer. E aí, como todo jovem, né, a gente tem mais ou menos os mesmos interesses, os mesmos gostos. Então comecei a me interessar. A primeira coisa que me chamou a atenção, assim, porque eu tocava piano, queria aprender violão. Porque o piano não dá para você transportar por aí para cantar com os amigos, né? O violão, sim, dá para dar aquela exibidinha para as meninas, né? Dá para cantar junto até de madrugada com a turma. Mais tarde, turma uma tocando. Então eu digo, porra, eu quero aprender violão. Violão eu não vou ficar tocando bar, nem aquelas músicas de chorinho. Eu quero rock and roll. E aí, a primeira música que eu aprendi no violão, depois de muita dureza e dificuldade por causa da pestana, foi La Bamba. Eita, mas eu não tinha o disco. Eu falei, rapaz, ia ser tão bom se eu tivesse o disco do La Bamba. Convenci minha mãe aí na Mesbla comigo. Lembram da Mesbla? A Mesbla não existe mais. E a gente foi lá na Mesbla e comprou esse LP aqui, La Bamba. É a trilha sonora do filme sobre Ritchie Valens. Ele também fala sobre Buddy Holly e tal, o pessoal da época. É um filme muito bacana, por sinal tá na Netflix agora. Acho que eu vou fazer o programa do cinema essa semana sobre o filme La Bamba, que tal? Assim fica conectado um programa no outro. Bom, a gente foi lá nessa loja comprar esse disco, e aí aconteceu uma coisa curiosa e rara. Só para posicionar para vocês também, naquele tempo, nos anos 80, que não tinha MP3, o cara chegava com um disco na rua, e a galera toda ia para a casa do cara, ouvia o disco juntos. A gente combinava de não comprar os mesmos discos, porque, né, com a fita cassete, era o Napster da época, a gente conseguia, desde que um comprasse um disco que o outro não tinha, ter vários discos de forma corporativa, né, coletivamente. Então, o que acontecia era que geralmente a galera comprava uns discos bacanas que tinham as capas bacanas, né? Por exemplo, Sig Sig Sputnik, uma banda muito louca daquela época, eletrônica. Olha isso. Vamos ser bem sinceros, eu tenho esse disco, mas a verdade é que esse disco o cara que comprou lá na rua, comprou por causa do robozão na capa.
as músicas não são tão boas assim. Embora tivessem feito um sucesso danado, inclusive indo parar na trilha sonora do filme Curtindo a Vida Doidado, do Ferris Bueller. Ok, mas né, a gente tinha uns critérios bem discutíveis para comprar disco. Tava eu lá na loja com a minha mãe, comprando o disco que eu esperei muito tempo para comprar, que era o La Bamba, quando de repente me deparo com isso aqui. Olhem bem para isso aqui. Tem tanta coisa nessa capa. E na contracapa desse álbum, que dá para brincar de onde está o Oli com vários itens aqui. Só a capa já é uma diversão. E esse clima futurista, os anos 80, não sei por que raios tinham essa coisa de o pessoal falar muito de futuro, todo mundo preocupado com o lançamento da Challenger, com o que vai ser da gente no futuro, com a guerra nuclear. Então, você pegava um disco desse aqui, com um robozão na capa, no caso o Ed, versão futurista. Esse aqui foi a razão de eu comprar meu primeiro disco do Iron Maiden. E aí, eu comprei porque estava muito curioso, fiz a minha mãe fazer uma coisa absolutamente anormal naquela época, é comprar 2 LPs, onde já se viu comprar 2 discos de uma vez. Isso é coisa pra gente muito rica. Então comprou esse disco assim, baseado na capa, como o outro lá do robozão do Sig Sig, e fomos para casa. Chegando em casa, eu coloquei na radiola o disco do La Bamba, ouvi ela até o fim, só a faixa título, não ouvi o disco todo não. Tirei logo para botar logo o disco venenoso. E aí... que é isso? Fãs de Iron Maiden cantam os riffs e os solos como se fossem letras das músicas nos shows. A banda tem esse poder. Mas, sinceramente, quem não se arrepia com a introdução de disco desse jeito? E essa era a primeira música do lado A, né? Naquele tempo tinha 2 lados. O baixo. A cavalgada do Steve Harris. Cara, esse não é o melhor disco do Iron Maiden para muita gente. Mas para quem conheceu o Iron Maiden nessa época, mais ou menos no meio dos anos 80, com esse disco especificamente, para quem essa foi a porta de entrada, é um disco para se ouvir à noite. Você tem aquela sintonia com o futuro, com o apocalipse, o exterminador do futuro, o fim de tudo, essas coisas utópicas e cyberpunks. Essa é a trilha sonora ideal. Então é engraçado porque para muita gente esse é o melhor disco do Iron Maiden, porque provavelmente é o primeiro disco das pessoas e aí fica com um valor emocional, afetivo muito grande. Então para você que começou a conhecer o Iron Maiden com a coletânea que a gente sugeriu na semana passada, no programa passado, eu recomendo começar com esse disco a escutar a discografia do Iron Maiden. Vai ter essa mesma sensação, esse mesmo impacto. O engraçado é que a segunda música já é uma música de otimismo, né? Wasted Years. É uma música pra frente, é uma música que traz uma mensagem. E até hoje é a música mais tocada desse disco nos shows, mais lembrada pelo menos. Então é uma música que traz um otimismo, uma mensagem de vale a pena viver a vida, nada daquela coisa distópica e cyberpunk que é o clima todo no disco. Mais um baixão. E assim vamos. A gente poderia passar o dia inteiro falando sobre esse disco, e aí com certeza eu ia perder um programa inteiro falando dele. Eu só queria hoje, pretendo fazer isso sim, mas na ordem cronológica do lançamento dos álbuns. Então voltaremos a falar de Somewhere in Time do Iron Maiden quando a gente estiver discutindo a discografia do grupo. Mas hoje o que eu queria oferecer para vocês é essa experiência, essa entrada no universo do Iron Maiden, do mesmo jeito que foi para mim, quem sabe não é para algum de vocês também. E para você que já conhece Iron Maiden há mais tempo, entenda como é fascinante ouvir esse disco com esse contexto, como porta de entrada para essa grande banda. Valeu, gente! Então essa é a dica do Tanta para vocês hoje. Comecem a ouvir Iron Maiden pelo Somewhere in Time. E bem-vindos Up the Irons!
Tanta.